Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia. Obrigado. É para avisar que se alguém parou um carro preto, eles estão rebocando naquele lugar errado. Tá bom. Hoje eles estão rebocando os carros aqui na porta da igreja, tá? Se alguém eventualmente parou em algum lugar que não pode, ou que tem algum risco de não ser um lugar autorizado, é bom ir lá olhar, porque nossa cidade está toda certinha, né? Não tem nada para os guardas municipais se preocuparem, eles vêm rebocar carro na porta da igreja aos domingos, né? A gente tem que ter paciência com essas coisas, mas vamos em frente. Mais uma vez, bom dia para todos. Hoje nós iniciaremos as aulas dos 7 sacramentos, tá? Tem alunos novos hoje, tem gente que estava no virtual e está vindo hoje pela primeira vez. Dou as boas-vindas. E também há alunos que efetivamente estão começando hoje, então eu preciso
Só recapitular em que momento da catequese nós estamos, né? Todas as aulas são gravadas, os áudios são gravados, então aqueles que iniciaram hoje, fiquem tranquilos que ainda está em tempo. Nós já tivemos, né, já concluímos a primeira parte do catecismo. Se eu não me engano, são 22 aulas ou algo em torno disso. Então, basta entrar no nosso canal do YouTube, entrar lá na playlist Credo, que vocês vão ter acesso a toda a primeira parte do catecismo. Então, a gente grava justamente para que vocês não percam nada. Então, se eventualmente tiverem que faltar, é quase que inevitável, até por ser uma catequese dominical, né? Não deixem de ouvir o áudio da aula que vocês perderam, porque cada conteúdo é insubstituível e é importantíssimo que vocês não percam nada. E agora, né, desde o mês passado, nós iniciamos a segunda parte do catecismo, que é a Sagrada Liturgia, né? A primeira parte é a profissão da fé, que é com base no credo. Esta segunda parte é a celebração da fé, a Sagrada Liturgia, com base nos 7 sacramentos. Nós tivemos 2 aulas introdutórias, a primeira eu dei e a segunda o Renato deu na semana passada, e hoje nós começaremos as aulas sobre os 7 sacramentos propriamente ditos. Então a aula de hoje é sobre o primeiro dos 7 sacramentos, que é o sacramento do batismo. Eu já falei para vocês a importância, né, que vocês saibam os 7 sacramentos de cor, né? Hoje a gente vai acompanhar mais pelo compêndio. Aqui na página 83 do compêndio, além de uma bela pintura, depois é interessante, são 3 pinturas que o compêndio coloca entre as páginas 83 e 84. Depois é bom que vocês leiam a explicação da obra de arte, porque é sempre edificante, né? E é uma catequese também. Mas na página 83 está a relação dos 7 sacramentos, que é fundamental que vocês saibam de cor. É fundamental que vocês decorem quais são os 7 sacramentos da Igreja. São eles o batismo, a confirmação, popularmente chamada de crisma, a Eucaristia, que nós poderíamos chamar também de Santa Missa, né? A penitência, que é a popular confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Esses 7 sacramentos, eles podem ser subdivididos de diversas formas, mas a subdivisão adotada pelo catecismo e que nós adotamos aqui na catequese é a subdivisão em sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a confirmação e a Eucaristia, os sacramentos de cura, que são a penitência e a unção dos enfermos, e os sacramentos de serviço, né, ou sacramentos ordenados ao serviço, à missão, à vocação, que são a ordem e o matrimônio. Esses são os 7 sacramentos da Igreja. Então, depois de conhecermos a fé da Igreja, nós agora conheceremos a Sagrada Liturgia, a liturgia da Igreja e os 7 sacramentos. Vai ser, a aula de hoje é sobre o batismo, uma aula sobre o batismo. Nós teremos uma aula sobre a crisma, a confirmação. A maior parte de vocês se prepara para o sacramento da crisma, né? Alguns se preparam para outros sacramentos também. Então nós teremos uma aula sobre a crisma no próximo domingo. Depois nós teremos 2 ou 3 aulas sobre o sacramento da Eucaristia, que é o mais importante de todos, né? Diversos de vocês, e eu inclusive, acabamos de assistir à Santa Missa. Esse é o sacramento dos sacramentos, é o principal. Todos os sacramentos, de alguma forma, emanam dele ou apontam para ele. Então, sem dúvida nenhuma, a Eucaristia está muito acima e muito acima de todos os outros sacramentos. Depois nós teremos uma aula sobre a confissão, uma aula sobre a unção dos enfermos, uma aula sobre a ordem e uma aula sobre o matrimônio. E ao final teremos uma aula sobre os sacramentais, que são as demais ações sagradas da Igreja, mas que não estão incluídas entre os 7 sacramentos. Então nós teremos uma aula para falar dos sacramentais, muito importante também, e assim nós concluiremos a segunda parte
da nossa catequese. Vamos aqui então na pergunta 250, ela vai esclarecer aqui um ponto que eu já até abordei, mas com o catecismo é sempre melhor. Vamos lá. Como se distinguem os sacramentos da Igreja? Distinguem-se em sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos, sacramentos a serviço da comunhão e da missão, ordem e matrimônio. Eles tocam os momentos importantes da vida cristã. Todos os sacramentos estão ordenados à Eucaristia como a seu fim específico. Essa palavra é de Santo Tomás de Aquino. Então, hoje iniciaremos os sacramentos da iniciação cristã, com o primeiro deles, que é o sacramento do batismo. E é isso o que falará a pergunta 251. Como se realiza a iniciação cristã? Ela se realiza mediante os sacramentos que estabelecem os fundamentos da vida cristã. Os fiéis, renascidos no batismo, são fortalecidos pela confirmação e são nutridos pela Eucaristia. Então, um fiel católico ele só está devidamente iniciado depois que ele recebe esses 3 sacramentos. Na nossa igreja, digamos, do rito latino, né, até os 15 anos, se tudo correr bem na vida de uma pessoa, ela estará devidamente iniciada. Essa é a regra para aquelas pessoas que têm uma vida mais ordenada, digamos assim, ou uma vida mais tranquila com relação à fé. Não é o caso de muitos de nós, inclusive não foi o meu caso. Eu fui crismado com 22 anos, então eu já estive sentado aí nessas cadeiras que hoje vocês ocupam. Foi assim que, inclusive, eu descobri a minha, eu diria, vocação, ou essa missão, esse chamado de ser catequista. Foi justamente na catequese de adultos, para me preparar para o sacramento da crisma. Mas hoje, no nosso rito latino, qual é o normal, né? Qual é o ordinário? A pessoa nasce e ainda na mais tenra idade ela recebe o sacramento do batismo, e deve ser assim. A minha filha, a menor, que tem 2 meses, ela recebeu o batismo no último sábado, no sábado da semana passada, né? Ela recebeu o sacramento do batismo e até demorou. Eu até entrei num debate com a minha esposa, porque antigamente era no dia do nascimento que as pessoas eram batizadas. Hoje a gente complicou muito a vida, né? Hoje o batismo tem que ter uma festa depois, tem que ter comes e bebes, tem que ter uma organização. Antigamente não era assim. Antigamente a vida era mais simples. Então a pessoa nascia e ela era batizada no dia do nascimento. Então a sociedade já estava organizada para isso. Hoje, se você falar para um padre: meu filho nasceu, quero batizá-lo, ele vai tomar um susto, porque infelizmente a gente dificultou muito a vida. Isso vale até para o casamento, né? O casamento também, ainda mais que o batizado, né? Que o batismo. No casamento a gente nota também essa complicação. É claro que a gente tem que levar isso com ordem, não adianta a gente se revoltar contra isso, a gente tem que saber agir, né, de forma ordenada diante dessa característica da nossa sociedade de hoje. Mas eu falo de batizar no dia, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, porque é um sacramento urgente de ser recebido, porque é um sacramento necessário para a salvação. Por isso é que a gente batiza os nossos filhos na mais tenra idade, com a menor idade possível, porque não podemos permitir que os nossos filhos morram sem o batismo. Isso é muito importante. E é claro, quem aqui tem filho, ou quem já pegou um recém-nascido no colo, é uma vida extremamente frágil. A gente fica com medo até de quebrar, né, quando a gente pega. É claro que depois que a gente já está no 3º filho é mais natural. Mas o fato é que quando ele começa a tossir ou espirra, a gente já fica com medo: será que vai engasgar? E isso, para um pai católico, quando o filho não está batizado, é uma angústia ainda maior. Então, é evidente que a gente deve procurar, então, batizar os nossos filhos com a menor idade possível, e entender que é essa a vontade de Deus. Porque há toda hoje uma mentalidade protestante que se infiltra na igreja,
que relaciona o batismo com a razão. Ah, não, eu não vou batizar o meu filho porque ele precisa escolher ser católico. Não, ele precisa tomar consciência da sua fé antes de ser batizado. Os protestantes defendem isso porque eles não creem que o batismo é necessário para a salvação. Eles não têm a fé católica para crer nessa verdade de fé. Por isso é que eles têm toda essa mentalidade. E essa mentalidade que não é nem protestante, é ateia, né? Eu vou deixar o meu filho escolher, ele vai ter a liberdade de escolher. Então não dá comida para ele, né? Deixa ele escolher comer, não o vista, não faça nada que você julga ser bom para ele até o momento em que ele possa escolher. Isso não faz o menor sentido. E é muito comum hoje, né, a gente se deparar com pessoas que defendem isso, né? Então, o batismo, ele é o nascimento. Santo Tomás de Aquino vai comparar, né, os sacramentos da iniciação cristã com a vida natural. Então, a vida sobrenatural com a vida natural. O batismo, ele é o nascimento, ou o renascimento, né? A Eucaristia é a nutrição, que nós, no rito latino em geral, né, os nossos filhos recebem ou fazem a sua primeira comunhão aos 9 anos. Não precisaria ser tão tarde também. É mais uma das distorções da nossa própria vida católica de hoje. Tem até uma história de São Pio X, que foi o Papa, né, do início do século XX, que autorizou que as crianças comungassem. Tem uma história em que ele, lá no Vaticano, se deparou com uma criança que devia ter entre 4 e 5 anos. E ele perguntou ele fez 2 perguntas para essa criança, na realidade. Quem é este que está presente na Eucaristia? E aí a criança respondeu, Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez uma segunda pergunta, eu não sei se foi exatamente nessa ordem, pode ter sido o inverso. Quem é Nosso Senhor Jesus Cristo? E a criança respondeu, é Deus. E ele entendeu, essa criança está preparada para comungar. É basicamente isso. Uma criança, para estar preparada para comungar, ela tem de saber que ali está realmente presente Nosso Senhor Jesus Cristo e ela deve saber que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Se ela souber essas 2 coisas, ela está preparada. Então, hoje também há todo um excesso de zelo para dar a comunhão para as crianças que é um pouco inadequado. 2 anos de catequese é maior até do que a catequese dos adultos. Então, as crianças, elas talvez ainda não estejam preparadas para uma catequese tão extensa assim. A catequese dos adultos, sim, ela precisa ser robusta. E ela não está associada com os sacramentos, esse é o ponto. Um adulto, ele deve fazer catequese mesmo que ele seja crismado aos 15 anos. Só que hoje a mentalidade da catequese passa muito pela preparação dos sacramentos. Porque qual é o ordinário, como eu dizia? O batismo recém-nascido, a primeira comunhão aos 9 anos e a crisma aos 15 na adolescência. Mas será que esse adolescente que recebeu a catequese na sua juventude, ele está devidamente formado em termos de doutrina? Não, não está. Porque é na fase adulta que ele terá o auge da sua intelectualidade, da sua vida intelectual. É na fase adulta que ele terá o auge dos seus desafios humanos mesmo, os desafios da sua vida. Então, mesmo um adolescente que recebe a crisma, em algum momento ele vai precisar de catequese, seja uma catequese formal, como essa que vocês têm agora, ou uma catequese mais informal. Ele vai ter que buscar o Padre Paulo Ricardo, ele vai ter que buscar se formar, ou o Centro Dom Bosco, do qual eu participo, só para dar um exemplo, mas pode ser outros meios, a Opus Dei, que tem muita gente aqui da paróquia que frequenta a Opus Dei. Então ele vai ter que procurar algum meio de formação de catequese. É só para que vocês entendam que a catequese não está diretamente relacionada com a preparação para os sacramentos. Isso também acontece, mas não é uma regra. Então, o batismo é o nascimento ou renascimento, a crisma, ela é esse crescimento, fortalecimento, e a Eucaristia é essa nutrição. Então vejam que os sacramentos da iniciação cristã, a gente consegue relacioná-los com a própria vida natural. Nós nascemos em um determinado momento, nós crescemos, nos desenvolvemos, nos fortalecemos e temos necessidade de alimento. Por isso é que a Eucaristia é o sacramento que nos acompanha pela vida inteira, ao lado da confissão. É fundamental que desde já vocês entendam isso. 2 sacramentos precisam acompanhar vocês a vida inteira. Vocês precisam receber 2 sacramentos com muita
frequência, que são a Eucaristia e a confissão. Não há vida católica sem missa frequente e confissão frequente. O batismo a gente recebe uma só vez, por isso é que nós dizemos que ele imprime caráter. O sacramento que você imprime caráter, você recebe uma vez apenas. A crisma nós recebemos apenas uma vez, ela também imprime caráter. E a unção dos enfermos também é um sacramento interessante, porque é o sacramento daqueles que se aproximam da morte, seja por uma doença grave, e é claro que a pessoa pode se curar depois, mas também a própria velhice. A velhice avançada, ela é causa, ela pode indicar a necessidade de alguém receber a unção dos enfermos. Então vejam que os sacramentos nos acompanham a vida inteira. E se nós pensarmos nos sacramentos de serviço, alguns serão chamados para o matrimônio, alguns serão chamados para a ordem, para o sacramento da ordem, mas alguns não serão chamados para nenhum dos dois. Nós podemos pensar nos religiosos ou nas pessoas que ficam solteiras mesmo. Então não são sacramentos obrigatórios, sendo importante dizer que a ordem também imprime caráter. A ordem eu recebo apenas uma vez, o matrimônio não. O matrimônio, se eu fico viúvo, eu posso receber novamente. Então esse é o nosso itinerário, o itinerário que nós percorreremos pelos 7 sacramentos, que é um belíssimo itinerário, e vale dizer também, né, eu falei do rito latino, no rito oriental, e eu até, apesar de ser um fiel católico do rito latino, eu tendo a achar que o rito oriental nesse ponto é mais ordenado. No rito oriental, o bebê já recebe os 3 sacramentos no seu batismo. Na realidade não é só batismo, quando ele vai ser batizado, ele já comunga, ou melhor, ele é crismado e depois comunga. A Nádia, inclusive, que está aqui, é um exemplo. Ela foi me mandar a certidão de batismo dela, né? Que ela achava que era uma certidão de batismo simplesmente, e ela foi ler, né? E ela viu, ela foi batizada no rito oriental, e ela viu que ela já tinha feito a sua primeira comunhão e já tinha sido crismada. Então, como é que é a comunhão de um bebê, né? É com o vinho, né? É com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote pega uma colher, né? Uma colher, claro, não é uma colher qualquer, uma colher de ouro, né? Como o cálice deve ser de ouro, é o sangue de nosso Senhor, e ele coloca o vinho na língua da criança. Assim como no batismo, né? Você em algum momento coloca sal na boca da criança, isso faz parte do rito. No rito oriental, a criança já faz a sua primeira comunhão. E ela é crismada antes disso, porque é interessante. No batismo do rito latino hoje, o óleo do crisma já está presente. A minha filha recebeu uma unção com o óleo do crisma. Óleo que ela receberá novamente quando for crismada, mas ela não é crismada. Mas no rito oriental não, ela já é crismada com o óleo do crisma e já comunga. Então, de alguma forma, a criança ela já fica iniciada, ela já está com a sua iniciação completa, e aí depois ela vai fazer catequese normalmente. Vejam que, de alguma forma, eu tendo a achar o rito oriental nesse ponto mais correto. Não é tão racional, como diz o padre Paulo Ricardo, não é tão cartesiano, não associa tanto a recepção dos sacramentos com a razão. A razão ele vai alcançar depois, e aquela graça que ele já recebeu vai crescer, frutificar de acordo, claro, com a razão que alcançará as verdades de fé. Isso é muito interessante. Então vamos entrar aqui no sacramento do batismo propriamente dito, é a pergunta 252 do nosso compêndio. Que nomes recebe o primeiro sacramento da iniciação? Recebe em primeiro lugar o nome de batismo, por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como criatura nova. É chamado também de banho da regeneração e renovação do Espírito Santo e de iluminação, porque o batizado se torna filho da luz. Então vejam que o nome mais popular é batismo justamente por conta de uma das formas através da qual uma pessoa pode ser batizada. Não é a única e não é a mais comum hoje.
Antigamente era a mais comum, era a forma ordinária, que é o batismo por imersão, né? Era o batismo por batismo, né? Porque batismo significa imersão. A forma mais comum hoje é o batismo por ablução. Ablução é quando a água ela é derramada sobre a pessoa. Antigamente as igrejas elas tinham de fato verdadeiras piscinas mesmo. O nosso pai, Santo Agostinho, inclusive, o nosso padroeiro aqui da paróquia, ele foi batizado aos 33 anos, a mesma idade em que Nosso Senhor deu a vida por nós. Ele foi batizado por imersão, por Santo Ambrósio. Então, um santo doutor que batizou outro santo doutor. Mas hoje, até pela própria arquitetura das igrejas, hoje é mais comum que as crianças, né, ou mesmo os adultos, sejam batizados por esse derramamento, por ablução, esse derramamento d'água. Não tem o menor problema. De uma forma ou de outra, o batismo ele é válido, a graça ela é recebida. É claro que o batismo por imersão, ele, de alguma forma, ele é mais belo, né? Tem toda a questão da veste batismal, né? A pessoa, ela depois de ser batizada, ela recebe uma veste branca, né? Alva. Então, de fato, o batismo por imersão, ele é mais belo, ele é mais simbólico, mas o batismo, de uma forma ou de outra, ele acontece. Hoje é comum, né, como eu falava, não é tão comum ter essa piscina nas igrejas, é mais comum que haja uma pia batismal, né? E tradicionalmente a pia batismal, hoje, às vezes a pia, como aqui na paróquia, ela é móvel, ela só está presente, não é o ideal. O ideal é que ela tenha um lugar fixo na igreja. E tradicionalmente, se vocês forem, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, lá no centro, vocês vão ver que a pia batismal ela fica na porta da igreja ou fora da igreja, porque de fato faz todo sentido. A pessoa só entra na igreja depois que ela é batizada, então até arquitetonicamente faz sentido que a pia batismal fique ali na porta mesmo e do lado de fora. E aí a pessoa ela é batizada e depois ela entra na igreja, inclusive fisicamente. Então é só para que vocês percebam que eu falei da mentalidade protestante, a própria arquitetura hoje tem toda uma ameaça da mentalidade protestante. Se vocês olharem, as igrejas protestantes são muito feias, são simplórias. Se vocês comparam as catedrais da Idade Média, comparem a Catedral de Notre Dame, por exemplo, e outras belíssimas catedrais que a gente encontra, ou mesmo aqui no Brasil, com a arquitetura barroca, o próprio Mosteiro de São Bento, se vocês forem em Ouro Preto, em Tiradentes, compararem aquelas igrejas belíssimas, né? É interessante notar, por exemplo, Notre Dame, o gótico e o barroco, eles são o inverso, né? O barroco ele é mais simples na parte de fora da igreja e dentro ele é mais majestoso, né? Por isso é que aquelas igrejas são todas feitas de ouro, né? Banhadas de ouro. A gente pensa, por exemplo, no Aleijadinho, né? Um grande artista brasileiro que inclusive foi o responsável pela arquitetura de inúmeras igrejas. O gótico ele já é mais majestoso fora do que dentro. Dentro ele é mais escuro. Quem já foi em Notre Dame, infelizmente, teve um incêndio lá, a gente espera que ela seja reconstruída. Então vejam que aqui tem igrejas neogóticas no Rio de Janeiro, a igreja Santo Afonso na Tijuca é uma igreja neogótica, aquela igreja que tem ali no Catumbi, Nossa Senhora de La Salette. Então vejam, as igrejas bonitas do Rio de Janeiro são todas as antigas, as que foram construídas antes dessa crise da arquitetura. Hoje, inclusive, a nossa. Eu não posso deixar de falar da nossa paróquia. A gente fala das coisas boas, mas também das nossas dificuldades. A nossa paróquia já é uma igreja que vem dessa crise da arquitetura, que acaba por afetar. É uma protestantização da arquitetura católica, que sempre foi algo que a igreja, a arquitetura da igreja, ela deve nos elevar. Eu devo olhar a igreja e o meu coração chega ao céu. No momento em que eu contemplo a igreja, no momento em que eu contemplo as sagradas imagens, as obras de arte. Então, para a gente não ficar só na crítica à nossa paróquia, o sacrário dela me parece muito belo. É porque ele está fechado por conta do Covid. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de entrar lá, vocês verão que lá terão vitrais muito belos com os santos agostinianos. E é notório, quando a gente se depara com a arte sacra, a nossa alma é elevada. Então, tenham essa percepção. Essas catequeses sobre a liturgia devem provocar isso em vocês também. Esse gosto pelo belo. Isso está relacionado até com o 8º mandamento da lei de Deus também, o não levantar falso testemunho. A beleza, o valor da beleza. Hoje nós vivemos uma crise que não é só na igreja, é uma crise social de exaltação do feio.
O feio ganhou direitos de ser exaltado. Antigamente, a arte sacra, até para fazer o feio, as gárgulas, por exemplo, os demônios, eles eram feitos feios para que nós pudéssemos ver o mal que eles representam. Hoje não. Hoje o feio é exaltado como algo bom. Então vejam que é toda uma crise que a gente vive e nós católicos devemos nos insurgir contra isso. Nós devemos buscar a beleza, reconhecer que Deus é o belo e que as coisas de Deus devem ser belas. Isso até vale até para o nosso cuidado, né? Não é que nós eventualmente não somos tão atraentes assim, mas nós devemos nos cuidar. Não por vaidade, mas porque somos templos do Espírito Santo. Então, nos vestir de forma bela, de forma elegante, de forma adequada, isso é muito importante. Então, vejam que isso tem tudo a ver com a Sagrada Liturgia. A liturgia ela deve ser bela, porque ela é feita para Deus. Deus deve ser o centro da liturgia. Por isso é que tudo deve ser feito da melhor forma e da forma mais bela possível. Por isso é que eu dizia, o cálice, ele deve ser de ouro, porque ali se transubstanciará o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a igreja é tão cuidada. A gente vê aqui na nossa paróquia como o altar é bem cuidado, o zelo que tem. Hoje, inclusive, o Frei Francisco falou ali dos coroinhas, o zelo dos coroinhas em servir ao altar. Tudo isso é muito importante quando a gente se refere à liturgia. E aí, o catecismo vai falar de outros nomes, né, que o batismo tem, como banho de regeneração e renovação do Espírito Santo, iluminação. Todos esses são nomes secundários, tá, gente? O nome ordinário, o nome principal, através do qual o sacramento é conhecido, é realmente batismo. E aí, em todo sacramento, vocês perceberão que o catecismo ele vai dizer para nós como cada sacramento foi prefigurado na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Cada sacramento ele foi, de alguma forma, preparado, pré-anunciado na Antiga Aliança, e com o batismo não é diferente. Vamos ver aqui na pergunta 253. Como é prefigurado o batismo na Antiga Aliança? Na Antiga Aliança encontram-se várias prefigurações do batismo. A água, fonte de vida e de morte. A arca de Noé, que salva por meio da água. A passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da escravidão egípcia. A travessia do Jordão, que introduz Israel na terra prometida, imagem da vida eterna. Essas prefigurações são belíssimas. Se a gente pensar naquela passagem do livro do Gênesis, que é um dos primeiros versículos da Bíblia, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali a gente já vê uma prefiguração do sacramento do batismo, porque é através do batismo que é derramado o Espírito Santo sobre nós. É através do batismo que nós entramos na vida da graça, na vida sobrenatural. Então, é muito bela aquela imagem e nós vermos já ali uma prefiguração do batismo, da mesma forma como está aqui a Arca de Noé. Através do dilúvio, houve uma renovação da humanidade inteira a partir da família de Noé, a partir daqueles homens e mulheres que eram os únicos justos que havia no mundo naquele tempo. Foi um período muito difícil, né, da história. Houve uma crise moral enorme e Deus resolveu, através do dilúvio, renovar a humanidade. E isso acontece conosco individualmente no momento do nosso batismo. No momento em que nós somos batizados, aquela água também, de alguma forma, é um dilúvio, porque o homem velho morre e o homem novo, feito à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, um cristão nasce. Um outro Cristo, né? Cristão é isso, um outro Cristo. O cristão nasce no momento do batismo. Então, tem tudo a ver com a Arca de Noé. Depois, uma outra prefiguração. Fiquem à vontade, caso queiram, nos estudos de vocês, revisitar cada uma dessas passagens no Antigo Testamento. A passagem do Mar Vermelho é justamente a saída do povo escolhido, do povo de Israel, da escravidão do Egito. E é isso que acontece conosco no batismo também. Nós somos libertos da escravidão do pecado.
nós somos libertos da escravidão do demônio. O Egito, ele é a imagem do diabo, no caso da Sagrada Escritura, né? O Egito que escravizou o povo de Israel é a imagem do pecado, é a imagem do demônio, é a imagem da morte. E no batismo nós somos libertos, nós somos remidos, perdoados, pelo menos do pecado original, no caso de um bebê. Se for um adulto, ele é perdoado, ele é remido não só do pecado original, de todos os pecados que ele cometeu ao longo da sua vida inteira. Eles são apagados no momento do batismo. Então vejam que é uma imagem belíssima e, de fato, a travessia do Mar Vermelho é uma prefiguração do batismo. E, por fim, essa passagem foi lida até, não sei se vocês leem as passagens que eu mando lá no grupo todo dia, eu espero que sim, mas essa passagem foi lida na Santa Missa essa semana, que foi a travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel. Se no Mar Vermelho a condução foi feita por Moisés, a travessia do Rio Jordão foi conduzida por Josué, discípulo de Moisés. E essa travessia do Rio Jordão já é um passo além. Talvez o maior de todos, é a maior graça que nós recebemos no batismo, que é a abertura do céu, as portas do céu que se abrem, a participação na vida divina. Nós somos no batismo de alguma forma divinizados, e isso é prefigurado na travessia do Rio Jordão, quando o povo de Israel efetivamente entra na Terra Prometida. A Terra Prometida, como está escrito aqui, é sinal do céu, é sinal da vida eterna. Então tem tudo a ver com o batismo. E todas as passagens, absolutamente todas que vocês encontrarem no Antigo Testamento, que retratarem a água como um símbolo de purificação, como um símbolo de pureza, como um símbolo de salvação, todas, absolutamente todas essas passagens são prefigurações do sacramento do batismo. Tanto que o Catecismo vai continuar na pergunta 254. Quem dá acabamento a essas prefigurações? Jesus Cristo, o qual no início da sua vida pública se faz batizar por João Batista no Jordão. Na cruz, do seu lado traspassado brotam sangue e água, sinais do batismo e da Eucaristia, e depois da sua ressurreição, confia aos apóstolos esta missão: e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a última prefiguração do sacramento do batismo, muito significativa, é o batismo de São João Batista, que não é o nosso batismo, tá, gente? Isso é muito importante. São Paulo vai falar numa de suas cartas que o batismo de São João Batista é um batismo de penitência. É um batismo que simboliza a conversão, mas não havia ali uma eficácia, não havia ali uma graça derramada a exemplo do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que o próprio São João Batista dirá: virá aquele de quem eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o fogo. O fogo é o Espírito Santo, né? Por que o Espírito Santo é chamado de fogo? Porque o fogo, ele transforma aquilo que toca. Alguém que conhece, por exemplo, a questão de solda, né? A gente percebe que o fogo, ele toca e ele transforma a substância que ele alcança, que ele toca. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos toca e deve nos transformar. Por isso é que São João Batista vai dizer que Nosso Senhor batiza com fogo, ele batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo de São João Batista, ele é uma prefiguração, a última prefiguração, poderíamos dizer, do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que ali já era o batismo de Nosso Senhor, mas não. Tanto que Nosso Senhor se coloca na fila, e isso é muito bonito também, porque ao se colocar na fila dos pecadores, ele que não tinha pecado, evidentemente, ele é Deus que se fez homem, ele nem pode pecar, ele não pode pecar porque ele é o próprio Deus, e o pecado é justamente transgredir a lei de Deus, desobedecer a Deus, e se ele é Deus, ele não peca. Então, o que acontece ali? Quando ele se coloca na fila dos pecadores, ele assume os nossos pecados. Ele já, aquele momento ali já aponta para a cruz, já aponta para o momento em que Nosso Senhor vai sofrer, morrer por nós, para nos
salvar. Então vejam que todas essas prefigurações do batismo são belíssimas, são riquíssimas. E várias delas estão aqui em passagens que eu lerei. No Antigo Testamento, infelizmente, não vai dar tempo. Mas eu vou ler essas prefigurações do Novo Testamento, nós poderíamos dizer, nós ainda leremos na aula de hoje. Vamos à pergunta 255. Fala, querida. Ah, tá. Não, pode desligar, Nádia, por favor? Porque levantar só se for um ninja aqui. É ali naquele... É um botãozinho que fica ali, ó. Se puder, deixa só o de trás ligado. Desculpa, querido. É aí. É só abrir e desligar. Desculpa, tá? Eu não reparei que ele estava para baixo. Eu não sei quem foi o gênio que botou para baixo ali. Porque realmente... Isso. Obrigado, querido. Porque realmente não dá para subir lá, né? É um pouco inalcançável. É só se tivesse um instrumento, né? Desculpa, tá, querido? Eu não reparei. Desde quando e a quem a igreja administra o batismo? Desde o dia de Pentecostes, a igreja administra o batismo a quem crê em Jesus Cristo. Essa foi, inclusive, uma passagem que eu mandei para vocês, que foi o primeiro momento em que os apóstolos batizaram na história, né? Seguindo a determinação, né? A ordem, o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ler essa passagem ainda hoje, então saibam disso. Desde o momento, a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, a ascensão de nosso Senhor, desde então, desde a igreja primitiva, a igreja passou a administrar o sacramento do batismo. Isso é muito importante sabermos. E, claro, administrará o sacramento do batismo até o final dos tempos, até a segunda vinda de nosso Senhor. Pedro, eu tenho uma dúvida, hein? Pentecostes, a cor usada pelo padre é a vermelha, né? É a vermelha. Mas no batismo, a cor é a verde. Não, o batismo é a branca. É branca. Mas Pentecostes não está associado só com o sacramento do batismo, né? Pentecostes também está associado com essa questão do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo, esse fogo, né? Tanto que na passagem bíblica se fala que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. E o sacramento da crisma também está relacionado com o Pentecostes, até um pouco mais do que o próprio batismo. No sacramento da crisma, Pentecostes se realiza na vida daquela pessoa. Então, quando vocês forem crismados, o mistério de Pentecostes vai se realizar na vida de vocês. Então, Pentecostes também está relacionado com o batismo, porque no batismo nós recebemos o Espírito Santo, mas está mais relacionado com o sacramento da crisma. E a gente pode pensar também aqui na própria questão do martírio, porque quando nós somos crismados, isso aconteceu com os próprios apóstolos, todos eles foram mártires, com exceção de São João, porque São João ficou de pé na cruz, né? Ele ficou de pé aos pés da cruz juntamente com Nossa Senhora e com Maria Madalena. A Escritura atesta isso para nós. Todos os apóstolos foram mártires. O vermelho é a cor dos mártires. Tanto que em todas as festas dos apóstolos, o sacerdote se veste de vermelho. É o testemunho. Martírio significa isso, testemunho. O homem que é crismado, naquele momento ele se torna um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se torna testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunha, mártir, chamado ao martírio, chamado a testemunhar. Por isso aqui também em Pentecostes a igreja se veste de vermelho. Então tem esse duplo significado. Tá, querido? Então, vamos ver aqui o rito essencial do batismo. Isso é importantíssimo que vocês saibam, porque todos nós devemos saber batizar, tá, gente? Isso é muito importante. Se um dia vocês se encontrarem, vamos falar aqui do exemplo dos pais, né? Eu falei da fragilidade dos nossos filhos. Quando eu vou entrar na sala de parto com a minha esposa, já fiz isso 3 vezes e espero fazer outras, se Deus assim nos der esta graça, eu sempre entro com uma garrafinha de água para a sala de parto, porque pode dar alguma coisa errada. Se você se depara com uma situação que o seu filho tem risco de morrer, você deve batizá-lo ali naquele momento. Por isso é que todos nós devemos saber batizar, porque é natural, pode acontecer de vocês se encontrarem com um moribundo no meio da rua. O que é o moribundo, né? Parece uma palavra ofensiva, mas não é. O moribundo é a pessoa que está na iminência de morrer.
E se aquela pessoa não for batizada? Você vai fazer ali uma brevíssima catequese, não adianta preparar uma aula de 2 horas, não, vou te dar 1 ano de catequese aqui, claro que não, mas você vai dar uma brevíssima catequese para aquela pessoa e perguntar se ele é batizado. Se ele disser que não, você vai perguntar se ele quer o batismo, e se ele quiser, vocês não só podem, vocês devem batizar a pessoa. E saibam que a igreja, ela é tão mãe, ela é tão boa e ela dá tanto valor, não é nem valor, ela reconhece essa verdade de que o batismo é necessário para a salvação. Saibam disso, um pagão pode batizar. O que é o pagão? Não é uma palavra ofensiva também. Não precisem andar pela rua e chamando a pessoa de pagão, porque a pessoa vai se sentir ofendida, mas tecnicamente um pagão é quem não é batizado. O pagão é quem não é cristão. Um pagão pode batizar. Imaginem se um de vocês aqui, não sei, eu acho que na turma certamente há catecúmenos, há pessoas na turma de vocês que estão se preparando para o sacramento do batismo. Imagine se um de vocês nessa situação se depara com um moribundo e ele pede para ser batizado. Olha como a igreja é boa. Essa pessoa pode batizar. Ela que não é batizada, ela simplesmente precisa ter a mesma intenção que a igreja tem ao batizar, e ela não só pode, ela deve batizar aquela pessoa. Olha que maravilha. Então é fundamental que vocês saibam batizar, que vocês saibam o que é necessário para batizar uma pessoa. E a gente pode pensar que em outras situações, uma enfermeira, por exemplo, que está numa UTI neonatal, ela precisa saber batizar. Então, é porque a nossa sociedade hoje se afastou muito da fé católica, se afastou muito das verdades de fé. Mas o maior serviço que essa enfermeira pode prestar àquelas crianças é saber batizá-las, é perguntar para os pais se eles desejam o batismo. Então, isso é importantíssimo, que vocês saibam batizar. E aqui a igreja começa a responder como batizar, que é o rito essencial. O rito essencial é aquilo que não pode faltar para que o batismo seja válido. É claro que se vocês forem num batismo na igreja, ele vai ter inúmeros outros ritos, vai ser uma riqueza muito maior e deve ser assim. Mas o essencial é aquilo que não pode faltar. Todo sacramento ele tem matéria e forma. E sem a matéria e a forma não há sacramento, não há validade do sacramento. Então vamos ver aqui qual é a matéria do sacramento do batismo e qual é a forma do sacramento do batismo. Em que consiste o rito essencial do batismo? O rito essencial desse sacramento consiste em imergir na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria do sacramento do batismo, você já devia imaginar, é a água. A matéria é esse elemento material que é parte constitutiva do sacramento. Então, no caso da Eucaristia, da Santa Missa, é o pão de trigo e o vinho de uva. Essa é a matéria, não pode ser outro tipo de pão, não pode ser outro tipo de vinho, é pão de trigo e vinho de uva. No caso da crisma, é o óleo da oliveira, não pode ser outro tipo de óleo, senão o sacramento ele não acontece, ele é inválido. Então existe uma matéria em cada um dos sacramentos. Então, o batismo não pode ser com Gatorade, não pode ser com Coca-Cola, ele tem que ser com água. E saibam que não precisa necessariamente ser água benta. Se puder, ótimo. No parto da Ana Cecília, que é a minha última filha, eu levei água benta, mas se for qualquer água, se for água, é suficiente para batizar. E qual é a forma? A forma, ela também poderia ser chamada de fórmula. A fórmula são os gestos e as palavras que fazem o sacramento com a matéria. Então, qual é o caso do batismo, né? É imersão, vocês já imaginam, né? A pessoa ela é imersa 3 vezes na água e tem que dizer o nome da pessoa. Então, é fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa é imersa na água 3 vezes. No caso do derramamento de água, você derrama água 3 vezes. Então você tem que falar o nome da pessoa, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, derrama água, e do Filho, derrama água de novo, e do Espírito Santo. É só isso. Vejam que é muito simples, é fundamental que todos vocês saibam
batizar, que todos nós saibamos, porque isso é necessário para a salvação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, caso tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade, é só falar, mas é muito simples. A matéria é a água e a fórmula é essa. Pedro, esse tipo de batismo que a Igreja Católica realiza se chama por aspersão, não é isso? A aspersão, ablução ou derramamento. Pode ser chamado de aspersão também, tanto que você tem toda a razão, tanto que aquele instrumento através do qual o sacerdote joga a água benta, ele se chama de asperges, né? E é justamente porque aquilo é a aspersão, você tem toda a razão. Pode ser chamado assim também. Quem pode receber o batismo? Qualquer pessoa ainda não batizada pode receber o batismo, é algo óbvio. Mas entendam que, no caso de um adulto, deve haver, algumas disposições interiores para que uma pessoa seja batizada. Não adianta pegar um cara que não quer ser católico para ser batizado. Isso não faz o menor sentido. Aquele batismo não vai ser válido. Não adianta uma pessoa que está numa situação de pecado da qual ela não quer se livrar, da qual ela não quer se arrepender e superar aquilo. Aquele batismo será inválido também. No caso do bebê, é evidente, qualquer bebê está preparado para ser batizado, porque o bebê ele tem apenas o pecado original. Ele só vai começar a cometer pecados pessoais aos 7 anos aproximadamente, que é a idade da razão. E é isso, é até importante dizer, né? É claro que isso é difícil consolar o coração de pais que perdem os seus filhos nessa idade, né? Mas saibam que um bebê batizado, que não atingiu a idade da razão, uma criança que seja, os meus filhos, Deus me livre e guarde, mas eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 3 que não pecam ainda, eles não atingiram a idade da razão. Se eles morrem, eles vão direto para o céu, nem passam pelo purgatório, porque estão batizados. Isso é só para que vocês saibam que, de fato, o pecado pessoal ele começa a ser cometido a partir aproximadamente dos 7 anos. Pode ser que crianças sejam mais avançadas e atinjam antes, ou mais lentas e atinjam depois, mas a média é aos 7 anos. No caso de um adulto, como ele já tem pecados pessoais, como ele já teve toda uma vida de pecados, como todos nós miseráveis que somos, algumas disposições interiores são necessárias para que a pessoa seja batizada, mas, em regra, objetivamente, qualquer pessoa não batizada pode receber o sacramento do batismo. E aí vem a pergunta que é muito interessante, porque hoje tem essa mentalidade protestante dentro da igreja também, que é o batismo das crianças. Por que a igreja batiza as crianças? Porque elas, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno e ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Isso é importantíssimo, porque hoje os protestantes têm aquele princípio errado, né? A gente já aprendeu aqui que é errado, que é o princípio da sola escritura, né? Ou seja, tudo deve estar expresso, claríssimo na Sagrada Escritura, caso contrário, não é verdade. Os protestantes, eles não creem na sagrada tradição, como nós cremos. Nós cremos além da Escritura, nós cremos na sagrada tradição, até porque é uma questão de lógica. Quem definiu a Escritura foi a igreja, sem uma Escritura prévia. Então, se eu não creio na igreja, se eu não creio na tradição, eu não posso crer na Sagrada Escritura. Como é que eu vou crer na obra que foi definida pela igreja se eu não creio na igreja que definiu a própria Escritura? É uma coisa até lógica, mas infelizmente os protestantes não alcançam isso ainda, né? Rezemos e lutemos concretamente pela conversão deles. O batismo das crianças ele não está tão expresso assim na Escritura. Há alguns relatos bíblicos que falam de pessoas que são batizadas com toda a sua família, né? Eu não sei se vocês se recordam, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, há determinados momentos em que se fala, o fulano de tal, se eu não me engano, tem um romano que se chamava Cornélio, se eu não me engano, Cornélio foi batizado com toda a sua família. Então isso é um indicativo de que as crianças já eram batizadas naquele momento, mas não está expresso.
Não está expresso na Escritura que as crianças devem ser... Só que é algo óbvio. Nós nascemos marcados pelo pecado original. Vocês já tiveram essa aula aqui também. Vocês tiveram, inclusive, 2 aulas só sobre a queda e o pecado original. Nós somos marcados. Quem não crê no pecado original, me fale que eu vou mandar os meus filhos para a casa de vocês para passar algumas horas, não precisa ser nem um dia inteiro. Basta me olhar na missa. Olhem para mim na missa que vocês verão que o pecado original existe. Porque os meus filhos não têm pecados pessoais. Os meus filhos não atingiram a idade da razão. E na missa, só Jesus. Hoje, inclusive, estava demais, o meu filho especialmente. Então, basta olhar para uma criança, que a gente vê ali o pecado original de forma clara. A gente vê ali as consequências do pecado, a desordem, a desobediência, às vezes a competição desordenada com as outras crianças, uma série de exemplos que a gente enxerga o pecado original. A gente enxerga que, de fato, existe ali uma natureza decaída, uma natureza doente como a nossa. A nossa, então, nem se fala, nós que somos adultos, mas a criança é mais interessante porque a criança ela é mais pura. A criança é inocente entre aspas, né? Porque é inocente no sentido de que não tem ainda a razão, não tem malícia no pecado, mas ela está doente, ela está marcada pelo pecado original. Então, se nós cremos na doutrina do pecado original, se nós cremos que uma pessoa já nasce marcada pelo pecado, como não batizar uma criança? Como privar a criança da graça do batismo, como fazem os protestantes, que aguardam, não é nem a idade da razão, eles aguardam a idade adulta, para que o próprio adulto peça o batismo. Vejam que isso é uma falta de caridade inominável. Se eu amo alguém, eu darei tudo o que eu puder, do bom e do melhor para aquela pessoa, para que ela cresça da melhor forma possível, para que ela se desenvolva. Por isso é que nós não podemos esperar para dar essa graça aos nossos filhos. E a gente vai ver daqui a pouco todos os frutos do sacramento do batismo, e vocês perceberão que é uma riqueza enorme. É uma riqueza difícil até de traduzir em palavras. Então, não esperemos para dar o batismo para os nossos filhos. Não esperemos, não privemos os nossos filhos dessa graça. Os nossos filhos devem ser batizados e o quanto antes, para que eles possam ser perdoados do pecado original. E aí a gente vai ver daqui a pouco todas as graças que são recebidas. Eu não vou antecipar, mas todas as graças que são recebidas com o batismo. É uma riqueza enorme, e a gente vai falar de cada uma dessas graças que a criança recebe. Mas vamos ver agora o caso dos adultos. Fala, querido. Não, fica à vontade, sempre. Quando você falou sobre os protestantes agora, pareceu na minha cabeça que o protestante ele não crê na própria fé como a fé suprema e universalmente correta, de modo que o filho dele talvez tenha direito de escolher outra fé. Você concorda com isso? Você acha que na mentalidade protestante está embutido isso de que, olha, talvez as outras fés também possam ser? Sim. De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Mas o protestante, o problema do protestante com relação à fé é até anterior a isso, porque ele vê a fé como um sentimento. Ele vê a fé, não é como um fiel católico vê. A gente já teve catequeses. A fé diante de uma verdade que é revelada, eu dou a adesão do meu intelecto e creio nisto. O protestante vê a fé de uma forma muito sentimental, muito incipiente, tanto que Lutero vai dissociar a fé das obras. Lutero vai ter uma frase absurda de Lutero que é: creia, peque com força, creia com ainda mais força. Ele veja que ele desconsidera o que está lá na carta de São Tiago, né? Que a fé sem obras está morta em si mesma. Mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, nós, católicos, cremos de fato que a fé ela deve refletir, né, as obras. Né? As obras são a minha fé colocada aplicada na minha vida. É uma vida que corresponde à fé que eu professo. É claro que, eventualmente, eu vou cair em pecado, eventualmente, eu vou
errar pelas minhas misérias, mas eu vou me arrepender, eu vou me confessar, eu vou me reconciliar com Deus e com a igreja. Então, o protestante ele pode ter esse lado que eu poderia chamar aí de ecumênico, um falso ecumenismo, ou um diálogo interreligioso, um falso, ele tem sim esse lado, mas é também uma visão sentimental da fé. É o que a gente vê muito nesse protestantismo neopentecostal, isso é ainda mais notório, mas sem dúvida nenhuma tem uma visão equivocada do que seja a fé, sem dúvida. Tanto que eles não acreditam que o batismo é necessário para a salvação, é mais uma tomada de consciência, é mais um processo ali racional, né, em que eu tomo consciência da necessidade do batismo, por isso é que eles não batizam as crianças. Só para complementar, a minha situação ilustra muito bem isso, porque o meu filho mais novo, Daniel, que não está aqui hoje com a gente, ele nasceu quando eu era protestante, né? Ele está com 20 anos agora, e ele não é batizado. Ele está agora na catequese, porque nós nos convertemos no ano passado, né? 2019, na verdade. E ele é um exemplo disso aí que você está falando. Um adulto de 20 anos de idade que ainda não possui nem mesmo o batismo protestante, porque nós saímos do protestantismo, ele tinha por volta de 8 anos. Então ficou uma coisa assim. Sim. Agora é que ele vai receber esse sacramento. Em nome de Jesus, ele vai receber e está aqui na nossa turma da catequese. E é uma graça de Deus, e obrigado pelo seu testemunho, porque quando há o testemunho, a coisa fica muito mais forte, né? O ensinamento ele se fortalece muito. Eu te agradeço muito, querido. E aí, no caso dele, vamos falar então do seu filho de 20 anos. O que se requer de um batizando? Aqui é que está a questão, porque a criança ou a pessoa que não está na idade da razão é só batizar. Mas o que se requer de um batizando no caso de um adulto, que já tem toda uma vida? A questão é um pouco mais complexa e a gente vai ver aqui o que a igreja pede para que a pessoa seja batizada. De todo batizando se requer a profissão de fé, expressa pessoalmente no caso do adulto, ou pelos pais e pela igreja no caso da criança. Também o padrinho ou a madrinha e toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade na preparação para o batismo, que é o chamado catecumenato, por isso é que aquele que não é batizado e se prepara para isso é chamado de catecúmeno, bem como no desenvolvimento da fé e da graça batismal. Então, no caso do seu filho, ele tem que professar a fé católica. Mas, aí eu volto àquilo que eu falei antes da questão das obras. Ele precisa também crer na fé inteira, inclusive naquilo que a igreja manda que nós vivamos. E ter esse esforço por viver. Não é que a pessoa tem que ser santa, é evidente que não seria até contraditório, mas a pessoa deve crer na igreja, crer naquilo que ela ensina, crer na sua fé. E aí sim, é muito simples, ela está preparada para ser batizada. E em nome de Jesus, o seu filho será batizado o quanto antes, né? E aí a gente chega aqui, só a questão do padrinho e da madrinha, isso aqui também é uma coisa importante de falar, porque hoje isso eu posso falar até dos meus pais, né? Eu falo das minhas misérias para que vocês reflitam sobre as de vocês. Os meus pais não escolheram bem os meus padrinhos. Isso é importantíssimo que a gente... Porque eles não tinham condições mesmo, eles não pecaram, eles não tinham a formação necessária. Por isso é que a gente tem que saber o que se requer de um padrinho, né? O padrinho não é o cara que vai contigo para o Maracanã, não é aquele seu amigo que não tem fé, que você reza por ele, você quer que ele se converta, mas ele não tem fé. O padrinho tem que ser alguém que possa dar a fé para o seu filho na sua ausência. Por isso é que o padrinho, ele não pode, a única opção assim que não pode ser, evidente, são os pais, os próprios pais não podem ser padrinhos dos seus filhos, é a única excludente, digamos assim, mas ele deve ser católico, batizado, mas confirmado, tá? O padrinho tem que ser crismado, isso é importantíssimo. E hoje muitas paróquias não observam isso, erradamente. O padrinho tem que ser um católico iniciado, tem que ser um católico que tenha concluído a sua iniciação cristã. Isso vale até para vocês que escolherão os padrinhos de crisma, tá? É a mesma regra.
A regra dos padrinhos de crisma é a mesma dos padrinhos de batismo. Isso está no Código de Direito Canônico. Se o padrinho for bom, é até adequado que seja o mesmo. Porque a crisma ela tem essa relação com o batismo. Mas se o padrinho não for bom, não estiver apto para isso, aí, claro, é indicado que se escolha outro. Mas é um católico batizado, mas não somente batizado, confirmado, crismado e que tenha vida católica. E no caso de vocês, e também para os filhos de vocês, é bom que seja uma pessoa que também, se houver essa pessoa, seja uma referência de fé para vocês. Uma pessoa que é aquela, de alguma forma, um porto seguro ali naqueles momentos de dúvida, é uma pessoa que é uma referência para vocês. Então, é muito adequado que vocês escolham. No caso dos filhos, né, um casal amigo, aquele casal que tem fé, é um casal que é um espelho de fé para vocês. E não fiquem com receio, com respeitos humanos, às vezes, de desagradar parentes. Isso não pode ser um empecilho para que vocês escolham padrinhos católicos. Até porque hoje, dando até uma dica prática para vocês, hoje existe a figura do padrinho de consagração, que é ótima para fazer média com a família. Falando de forma muito clara, a minha esposa, por exemplo, a família dela, a avó dela que faleceu no ano passado, era a única pessoa que tinha de fato uma vida de fé. Infelizmente, os outros, hoje, são pessoas até que eu digo, pessoas boas, que temos uma ótima relação, mas não têm vida católica ainda. A gente reza pela conversão de todos eles. Então, lá em casa, como é que foi? Graças a Deus, a minha família, a família de casa, todo mundo tem fé e todo mundo vive a fé. Então, a minha filha mais velha foram os meus irmãos, e aí a gente pegou o irmão mais velho da minha esposa, junto com a companheira dele, eles ainda não são casados na igreja, e eles foram os padrinhos de consagração. Depois aí a minha irmã se casou, aí foi a minha irmã e o meu cunhado do meu segundo filho. E aí depois foi o segundo irmão da minha esposa com a companheira dele, porque eles ainda não se casaram na igreja também, foram os padrinhos de consagração. E agora, na semana passada, a mesma coisa. Aí o meu irmão se casou, aí foi o meu irmão com a minha cunhada, e aí o terceiro irmão da minha esposa, porque o pai dela teve muitos filhos, graças a Deus, e esse terceiro irmão é o que está mais próximo de se converter. Esse é o que está mais próximo da fé católica, ele já tem uma visão correta de muitas coisas, ele foi o padrinho de consagração. E vejam que dá para a gente, com esforço, não desagradar aquele familiar que espera ter de alguma forma ser padrinho, é aquele padrinho do momento em que a criança é consagrada a Nossa Senhora, a gente reza a Ave Maria, a gente reza a oração da consagração, mas o padrinho de fato tem que ser uma pessoa de fé. Se não tiver ninguém da família, chamem um amigo, chamem um casal amigo, chamem pessoas amigas, mas tem que ter fé, e isso vale inclusive para vocês na escolha dos padrinhos e madrinhas de crisma de vocês. No caso, um ou outro, na crisma é um só. E aí agora a gente vai ver aquilo que eu falava do quem pode batizar, né? Que vocês verão até que pagãos podem batizar, isso é muito belo. Os ministros ordinários do batismo são o bispo e o presbítero, ou seja, os sacerdotes. Esses são os ministros ordinários. Na igreja latina, que é a nossa, também o diácono. Então não tem problema nenhum, o diácono pode batizar, como ministro ordinário na nossa igreja de rito latino. Em caso de necessidade, qualquer um pode batizar, desde que tenha intenção de fazer o que faz a igreja. Derrama água sobre a cabeça do candidato e pronuncia a fórmula trinitária batismal. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, mais uma vez, tem aí o como batizar. E entendam que a necessidade não é só o perigo de morte. Pensem na Amazônia, por exemplo. Pensem num lugar tão isolado que o padre só vai uma vez por ano lá. Pensem numa situação assim. Nesse caso, o padre ele não só pode, ele deve dar a algum leigo que ali estiver esse poder. Ele pode, o bispo especialmente, ele tem o poder de instituir um ministro, porque as crianças que nascerem naquele ano ali não vão ficar sem a graça do batismo durante tanto tempo. Então vejam que a igreja fala de necessidade. A necessidade mais evidente é a necessidade diante da morte,
diante de um perigo de morte. Mas pode ser um outro tipo de necessidade, uma situação que demande também um ministro extraordinário. O casamento também acontece isso. Casamento também acontece. Existe a possibilidade de um ministro extraordinário, certamente. Eu digo, no caso do chefe, Sim. sim. Sim, exatamente. O direito de família. Sim. Até no direito civil, mas também no canônico. Também no canônico tem. E aí a gente chega num ponto importantíssimo da aula que isso é fundamental, que a fé de vocês esteja muito clara, a necessidade do batismo para a salvação. A igreja é muito clara nesse sentido, e aí a gente vai ver quais são as exceções a essa regra, porque elas existem. Mas aqui é a regra, aqui é a verdade de fé. O batismo é necessário para a salvação? O batismo é necessário à salvação para aqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e que têm a possibilidade de pedir esse sacramento. Então aqui está a regra, e pela regra eu já antevejo a exceção. Então o batismo, como regra, ele é necessário à salvação para toda e qualquer pessoa que recebeu o anúncio do Evangelho e que tem a possibilidade de pedir esse sacramento. Entendo que isso só Deus pode julgar, tá, gente? Quando se fala aqui de possibilidade, não é somente a possibilidade física, mas a possibilidade intelectual, a pessoa que tem a capacidade de querer ser batizada, a pessoa que foi devidamente instruída, devidamente evangelizada, então ela em potência deveria pedir o batismo pelo anúncio do Evangelho que ela recebeu. Isso aqui só Deus é capaz de julgar. Nós até podemos ter elementos para emitir um juízo, mas é um juízo sempre deficiente. Só Deus terá a capacidade, de fato, tem a capacidade para olhar para uma pessoa e dizer ela é culpada ou não é culpada de não ser batizada. É isso que vai acontecer. E nós precisamos entender isto. As pessoas que forem culpadas por não serem batizadas, da mesma forma que as pessoas que forem culpadas por não professarem a fé católica, essas pessoas serão condenadas ao inferno. Eu tenho que ser muito claro com vocês com relação a isso, porque hoje na igreja, infelizmente, há toda uma crise que parece que o inferno não existe. Parece que todo mundo vai para o céu. As missas de sétimo dia viraram missas de canonização. Eu já falei isso para vocês. O padre nem conhece a pessoa que morreu e ele afirma para a família que aquela pessoa não é nem no purgatório, que ela já está no céu. Ele não pode fazer isso, porque se a pessoa está no purgatório, a gente tem que rezar por ela, para que ela alcance o céu. Então, nós precisamos entender, e isso vale para nós até para a necessidade de nós batizarmos os nossos filhos, as necessidades de nós queremos que eles sejam batizados. O batismo ele é necessário para a salvação de todas aquelas pessoas que têm condição de pedi-lo. E aí a gente vai ver quais são as exceções, ou seja, quem pode se salvar sem o batismo? Uma vez eu fui a um velório, até da família, era uma mulher de uns 50 e poucos anos. E o padre falou assim, para todos os familiares presentes, ali, ela agora virou uma estrela. Isso existe, esse negócio de estrela? Não. Tipo assim, ela iluminou. Ela agora virou uma estrela. Porque ele falou isso assim, ele não falou como se tivesse assim, uma criancinha, ele falou para adulto. Ela virou uma estrela. Não, até assim, se uma pessoa está no céu, a estrela ela ilumina, né? Ela é um luzeiro, né? Como está no livro do Gênesis. Se a pessoa estiver no céu, ela pode ser chamada, só que não de uma forma infantilizada. Mas, né? tipo assim, essa fala dele foi mais ou menos isso que você falou. Sim. Tipo, garantindo que ela já estava... Claro. Não, mas isso é muito comum. Isso é quase a regra hoje. E eu fico, assim, abismado com isso, porque... assim, gente, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Se eu morrer hoje, não presumam que eu estou no céu. Por favor, rezem por mim até o final da vida de vocês. É isso que eu estou falando para vocês. Porque senão parece que eu estou me colocando acima e não é. Eu estou falando de mim. Se eu morrer hoje, por favor, não presumam que eu estou no céu. Rezem por mim até o fim da vida de vocês. É um pedido que eu faço. E isso eu recomendo que vocês façam com todos os entes queridos de vocês. Toda missa eu coloco o pai do meu pai, a mãe do meu pai, o meu sogro que é falecido, a avó da minha esposa, que eu falei que era católica e que morreu, eu falo dela. Naquele momento em que a igreja reza pelos falecidos, eu tenho esse hábito de a missa
Todos os dias, graças a Deus. Então, toda missa que eu vou, eu coloco esses meus... E ainda falo, os nossos antepassados, por parte de pai e de mãe. Então, eu coloco... Então, isso é caridade, gente. Porque a gente não sabe se as pessoas estão no céu. Só, a não ser que elas venham, tenham uma revelação divina e elas falem para nós. Isso pode acontecer, isso já aconteceu na vida de muitos santos, mas não há essa certeza. Por isso é que a gente tem que ter essa caridade de rezar pelos fiéis defuntos, essa caridade de rezar pelos falecidos. Isso é caridade. E dizer que a pessoa já está no céu é falta de caridade. É uma aparente caridade, mas na realidade é falta de caridade. Fala, querido. Essa oração, ela, se a pessoa já tiver no Perfeito. céu, Perfeitíssimo, exatamente. Se você reza por alguém, o que ele está falando? Se você reza por alguém que já saiu do purgatório e já foi para o céu, essa oração não se perde. Nossa Senhora, ela derrama essa graça para uma outra pessoa, para uma outra alma necessitada. Perfeito, você tocou num ponto muito importante. Então vamos ver aqui, essa pergunta 262 é muito importante porque aqui estão as exceções para que alguém se salve sem o batismo, que é a mesma exceção para que alguém se salve fora da Igreja Católica, tá, gente? Essa é uma dúvida que surge em muitos alunos e é muito comum. E aqui está a resposta. Quais são as pessoas que podem se salvar sem o batismo ou fora da Igreja Católica? O que são sinônimos, mas existem pessoas que são batizadas e saem da igreja. Por isso é que eu falo das duas hipóteses, porque, infelizmente, existem batizados que apostatam. O que é o apóstata? O apóstata é aquela pessoa que rompe com a fé. Então, um batizado ele pode apostatar. Só que, eventualmente, ele pode ser salvo, mesmo assim, por uma exceção que está aqui. Pode-se ser salvo sem o batismo? Uma vez que Cristo morreu pela salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos os que morrem por causa da fé, que é o chamado batismo de sangue. Aqui é uma hipótese muito específica, que é uma pessoa que na realidade é muito mais santa do que todos nós, é um mártir. Pensem num mártir que não é batizado. Há um caminho de salvação, evidentemente, para ele, porque o batismo dele é na hora da morte. Na hora da morte ele é batizado, e é um batismo de sangue. A segunda hipótese é a que temos aqui na sala de aula, os catecúmenos. O que é o catecúmeno? O catecúmeno é uma pessoa que tem o batismo de desejo explícito. Então, a pessoa que não é batizada é o seu filho. A pessoa que não é batizada e ela está buscando o batismo, ela já entrar na catequese, ela está se preparando. Essa pessoa tem um caminho de salvação porque ela já manifestou o desejo explicitamente de ser batizada. Então, fique tranquilo, seu coração de mãe pode se acalmar um pouco também com essa verdade da doutrina da igreja. E aí, o grupo maior é esse terceiro, que é o batismo de desejo implícito. O que é o batismo de desejo implícito? Vamos pensar no índio, né? O índio bom, né? O índio que é uma boa pessoa que procura fazer o bem, que procura amar, procura ser bom para Deus, né? Aquele Deus que ele crê, que não é o Deus verdadeiro, mas ele tem ali alguma fé, e também para o próximo. Ele nunca recebeu o anúncio do Evangelho. Esse é o batismo de desejo implícito. Só que pode acontecer que não somente o índio tenha essa situação, não somente o índio tem essa ignorância invencível, esse é o termo técnico. Esse terceiro grupo é o grupo daqueles que são ignorantes, e é uma ignorância invencível, é uma ignorância que a pessoa não tem culpa de ter aquela ignorância, ela não é culpada da própria ignorância, e é isso que eu falo que só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar se uma pessoa que não é batizada ou uma pessoa que está fora da igreja é ignorante de forma invencível. Por isso é que a gente não pode afirmar que ninguém está no inferno. E a igreja não faz isso. É tão temerário. Eu lembro, por exemplo, quando Fidel Castro morreu, só para falar de uma morte mais recente, é tão feio quando a gente vê até supostos católicos irem para o Facebook, já está no colo do capiroto. Isso é tão feio, é tão errado, porque a igreja não faz isso. Por pior que seja a pessoa, e efetivamente o Fidel Castro foi uma pessoa muito má, mas eu não sei se ele se converteu na hora da morte. Eu não sei se na hora da morte ele teve um encontro com Deus e ele quis viver, até possivelmente era uma pessoa até batizada. Por pior, pensem em Hitler, pensem em Stalin, Mao Tse Tung, no Fernandinho Beiramar, no Lázaro.
O Lázaro morreu agora, a polícia, numa atitude de legítima defesa, claríssima. Claro que o pessoal dos direitos humanos não vai dizer que foi legítima defesa, mas o Lázaro, eu não posso afirmar que o Lázaro está no inferno. Eu não sei se ele tem um problema mental, eu não sei se na hora que ele tomou aquela bala na cabeça, se ele teve ali um encontro com Deus. São João Maria Vianney, que a gente celebrou agora no dia 4, tem uma história belíssima que ajuda a ilustrar isto. Uma das suas paroquianas foi correndo ao encontro dele e disse, São João, né? Não era São João, né? Mas Padre João, o meu marido está no inferno, ele acaba de se suicidar, ele se lançou da ponte no rio e morreu. E ele disse para aquela mulher, isso é um santo, né? Talvez um dos padres mais santos da história da igreja, nunca diga isso, da ponte até a água tem muito tempo. Então, nós não podemos afirmar que ninguém está no inferno. Se uma pessoa morreu sem o batismo, ou aparentemente fora da igreja, independentemente se essa pessoa era boa ou se era má, rezem por ela. Porque pode ser que ela esteja no purgatório, pode ser. Se ela estiver no inferno, a oração também não se perde. Não é só a pessoa que está no céu. Se a pessoa está no inferno, a oração não se perde, ela vai para uma outra alma. Mas nunca presumam que alguém está. Da mesma forma que a gente não deve presumir que uma pessoa está no céu, a gente não deve presumir que uma pessoa está no inferno. E é legal notar que a igreja ela só canoniza a pessoa. A igreja só afirma que algumas pessoas estão no céu, esses são os santos. Aí a igreja canoniza, mas a igreja não demoniza, é só uma força de expressão. A igreja não demoniza ninguém no sentido de afirmar que a pessoa está no inferno. Então, rezemos pelas pessoas, rezemos pelos vivos, rezemos pelos mortos, mas aqui vamos ver o batismo de desejo. Todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a igreja, procuram sinceramente Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, batismo de desejo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a igreja na sua liturgia as confia a misericórdia de Deus. Isso é muito importante. A igreja também não afirma que as crianças mortas sem batismo estão no céu, porque ela não pode afirmar isto. Porque a criança é tão drástica a situação, porque o adulto não batizado, ele tem a oportunidade de ser bom. Entendam isso. Uma criança que não faz uso da razão, ela não peca, mas ela também não age com virtude. Isso é muito importante que vocês entendam. Só quem age com virtude é quem faz o uso da razão. O que ela tem de bom é porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela é reflexo de Deus. Então, quando a gente vê um filho nosso que ainda está ali na fase inicial da infância sendo bom, ele faz isso como reflexo de Deus, mas ele não faz isso racionalmente ainda. Por isso é que uma criança que morre sem o batismo, ela não se encaixa nessa hipótese do batismo de desejo. Então, o que a igreja faz? Confia a misericórdia de Deus. Durante muito tempo defendeu-se uma hipótese que não tem nada a ver com o inferno, do limbo. O que é um limbo? O limbo é um estado de felicidade natural. A pessoa ela tem um estado de felicidade natural, só que ela não está no céu. Tem outras pessoas que vão defender, isso é uma discussão teológica que a gente não tem capacidade de chegar. Alguns vão afirmar que o limbo é questão de fé, que a igreja já definiu na sua história que o limbo é uma verdade de fé. Eu não tenho condições de afirmar isso. O fato é que alguns dirão que essas crianças vão para o céu. Mas isso é só para que vocês vejam a gravidade, por exemplo, de um aborto. O aborto, que é o assassinato de uma criança no ventre de sua mãe, a maior gravidade do aborto não é impedir aquela criança de viver, que já é enorme a gravidade. Não é a inocência e a fragilidade daquele ser, porque o aborto é o mais grave dos assassinatos, porque ele é feito ao ser mais frágil que existe e mais incapaz de se defender. Ele não pode gritar, ele não pode reagir, ele não pode fazer absolutamente nada para se defender. Mas a maior gravidade do aborto é impedir aquela criança de ser batizada, é impedir aquela criança de receber a graça do batismo. Por isso é que nós fiéis católicos, devemos combater o aborto com muita ferocidade mesmo. Não é ferocidade que a gente vai sair pela rua matando as pessoas, mas o aborto ele deve nos indignar, porque ele indigna primeiramente a Deus. É algo atroz, e hoje tem pessoas que defendem o aborto como um direito.
E muitas, não são poucas. Frequentem uma faculdade de direito, como eu frequentei, por exemplo, a pessoa que é contra o aborto, ela é taxada como um pária. A pessoa que é contrária ao aborto, que é pró-vida, como a gente diz. Então, hoje, uma das maiores batalhas que um fiel católico deve travar é a batalha pela vida. O fiel católico, ele deve ser pró-vida, defender a vida, desde a concepção até o seu fim natural. Por isso é que nós somos contra a eutanásia também. Desde a concepção até o seu fim natural. Essa é uma batalha de todos nós, porque o Brasil é um dos poucos países católicos do mundo que tem essa graça de não ter aprovado o aborto. Mas saibam que tem muitos por aí que tramam a descriminalização do aborto no Brasil. E nós precisamos estar muito atentos e, como fiéis católicos, lutar para que isso nunca aconteça. A Argentina acabou de aprovar, a Coreia do Sul aprovou, a Europa nem se fala, a católica Europa nem se fala, e o Brasil é uma graça, nós temos uma graça de Deus. Nossa Senhora em Fátima falou que o dogma de fé não iria cair em Portugal. Há alguns que interpretam essa profecia para o Brasil que é filho de Portugal. Portugal também anda muito mal das pernas, mas eu particularmente creio nisso, porque a gente vê que no Brasil, com todos os nossos problemas, existe um catolicismo florescente e determinados males ainda não nos alcançaram, como é o caso do aborto. Só que o aborto, apesar de não descriminalizado, ele é muito praticado, e o SUS realiza abortos por subterfúgios legais inadmissíveis. Então a gente não pode relaxar. A gente tem que ser pró-vida e defender a vida, promover a vida. Fala, querido. Você concorda que, recentemente, não sei há quanto tempo, o Brasil começou a ter uma onda ascendente de conversões ao catolicismo, uma retomada disso? Concordo. Eu vejo isso diariamente. Diariamente. Eu vejo isso muito pelo meio do Instagram. Sim. Perfis A gente vê aqui na sala de catequese, aqui a Nádia falou que ela era protestante, não é a única. Nós temos inúmeros ex-protestantes nessa turma. Está lá atrás, ele está fazendo sinal, porque sim, no Centro Dom Bosco eu vejo muitas conversões. Essa semana mesmo a gente fez uma live no Centro Dom Bosco, não foi essa semana não, foi semana passada, de um ex-pastor. Então assim, tem muita gente se convertendo e muita gente se aprofundando na fé, o que é igualmente importante. E a verdade católica ela é muito convincente e universal, só que não tínhamos meios de falar sobre isso. Sumia daqui. Isso. A gente Isso, a gente tem que aproveitar esse momento. É o que eu posso dizer aqui. No bar eu falo um pouco mais, se a gente for tomar um chopp, mas aqui o que eu posso falar é que a gente tem que aproveitar esse momento em todos os sentidos, porque de fato é um momento favorável à promoção da fé católica. E aí a gente chega talvez na parte principal da aula, que são os efeitos do batismo. Quais são os efeitos do batismo? Quais são as graças que uma pessoa que é batizada recebe? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Isso é muito importante. Na criança, perdoa o pecado original, porque ela só tem o pecado original. No adulto, perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais, mas além, a pena. E aqui, gente, não é só a pena eterna, porque existe a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é aquela que me leva para o inferno. A pena temporal é aquela que eu pago no purgatório. A confissão só apaga a pena eterna. Então, a pessoa que se confessa e morre logo depois, se ela morreu com penas temporais a serem pagas, ela vai para o purgatório. O batizado, não. O recém-batizado, se ele morre imediatamente depois do seu batismo, ele vai direto para o céu, porque o batismo apaga mais até do que a confissão, ele perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e todas as penas, a pena eterna e a pena temporal. Faz participar da vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora a Cristo e a sua igreja. Essa é a maior graça que nós recebemos no sacramento do batismo, que é a
participação da vida divina, a participação na vida trinitária, mediante a graça santificante. Então, a vida da graça, ela é inaugurada pelo sacramento do batismo. Então, a pessoa, ela entra na vida da graça pelo batismo e ela recebe também a graça da justificação, que incorpora Cristo e a sua igreja. Aqui a gente pode falar da filiação divina. Nós nos tornamos filhos de Deus através do sacramento do batismo. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, porque, entendam, não é filho de Deus como criatura. Como criatura, gente, eu sempre falo isso para os alunos, como criatura, até aquela barata que você assassinou ontem na sua casa, ela é filha de Deus, porque ela é criatura de Deus. O homem, o ser humano, ele ainda é filho de Deus por outro motivo, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, existem os filhos de Deus, criaturas de Deus. Existem os filhos de Deus, os seres humanos, porque foram criados à imagem. Só que nós não ganhamos essa filiação divina no batismo. Nós nos tornamos filhos no Filho Jesus Cristo. Porque lembram daquela brincadeira que a gente faz com as crianças? Filho de boi, né? Bezerrinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é. Filho de Deus tem que ser Deus. Para ser filho de Deus na acepção plena da palavra, tem que ter a mesma natureza de Deus. E só nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção no momento em que nós somos batizados, porque é derramado sobre nós o Espírito Santo, que é chamado por São Paulo de Espírito da adoção. E esse Espírito Santo, ele nos incorpora ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja, que é a Santa Igreja Católica. E se eu estou unido ao corpo, naturalmente, o Pai é Pai da cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e se torna Pai do corpo, que é a Igreja. Então eu me torno filho por adoção. Então vejam que está tudo relacionado, ser membro da Igreja com ser filho de Deus. Eu não sou filho por natureza, eu sou filho por adoção, porque eu fui incorporado ao corpo do Filho. Então eu sou filho no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que não é nenhum crime dizer que a pessoa só se torna filha de Deus na acepção plena da palavra no momento em que ela é batizada. Os nossos filhos, quando eles nascem, eles são nossos filhos. Eles não são filhos de Deus. Eles se tornam filhos de Deus no momento em que eles são batizados. Por isso é que, sob uma certa ótica, o batismo é mais importante que o dia do nosso nascimento. E aí eu faço também essa proposta, que vocês lembrem-se, que vocês decorem o dia do batizado de vocês, que vocês conheçam o dia que vocês foram batizados e celebrem esse dia, porque algo muito importante aconteceu naquele dia. Foi o dia em que vocês se tornaram filhos de Deus, foi o dia em que vocês entraram na vida da graça. Vocês participaram da vida divina, da vida trinitária, além de todas essas outras graças. Vamos continuar aqui. Faz participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos. Vejam, todos são irmãos. Todos os cristãos são irmãos. Propicia as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Então, o que são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. A gente vai falar disso quando a gente for falar da moral, mas é só para que vocês saibam, as virtudes teologais, elas têm esse nome porque elas são infusas por Deus no momento em que nós somos batizados, por isso é que elas são chamadas de teologais. O próprio Deus infunde essas três virtudes no momento em que nós somos batizados. E os dons do Espírito Santo. Nós já recebemos dons do Espírito Santo no momento do batismo. Vocês podem estar a pensar na crisma, porque a crisma também é relacionada. Na crisma nós receberemos outros dons, em ainda maior profusão. Na crisma também acontece um derramamento do Espírito Santo. O batizado pertence para sempre a Cristo. É marcado com efeito com o selo indelével de Cristo, que é o caráter. Por isso é que a gente fala que o batismo ele imprime caráter. Ele imprime um selo indelével na pessoa. Indelével é aquilo que não se apaga. Então são 3 os sacramentos que imprimem caráter. São aqueles que nós recebemos apenas uma vez. O batismo, a crisma e a ordem. São os 3 sacramentos que imprimem caráter. E para a gente fechar,
Que significado assume o nome cristão recebido no batismo? O nome é importante porque Deus conhece cada qual pelo nome, ou seja, na sua unicidade. Com o batismo, o cristão recebe na igreja o próprio nome, preferivelmente o de um santo, de modo que este ofereça ao batizado um modelo de santidade e lhe garanta a sua intercessão junto a Deus. Isso aqui é muito importante e um pouco esquecido hoje, né? Isso vale até para os pais. Batizem os filhos de vocês com o nome de santos. Ah, não, eu vou dar um nome original aqui para ele, porque ele vai ser o primeiro santo com esse nome. Não faz sentido isso. Deem um nome cristão para o filho de vocês, porque o santo com o qual vocês vão batizar os filhos de vocês, ele vai ser um intercessor. Ele vai ser uma estrela, como disse o padre, ele vai ser uma luz na vida. Aquela criança, ela vai ser guiada também por aquele santo. Já é um santo de devoção que a criança recebe no momento em que ela é batizada, no momento em que ela ganha o seu nome. Por isso é que era muito comum, quando pagãos eram batizados, às vezes até indígenas, eles mudavam o nome. Eles continuavam, claro, em alguns ambientes, com os nomes originais, mas eles recebiam um nome de batismo, um nome cristão. Por isso é que aquele santo que teve a visão de Nossa Senhora de Guadalupe, que era um indígena, o nome dele era São Juan Diego, né? Então, João Diego. Então, ele já recebeu ali um nome cristão, apesar de ter uma ascendência indígena. Eu conheço um rapaz que não tem nada de índio, ele até tem cara de alemão. Eu mandei um vídeo dele essa semana lá pro grupo, porque ele é professor de latim, né? Aquele vídeo que eu mandei do latim, ele dizendo do latim pelo método natural, o nome dele de batismo, entre aspas, o nome dele de nascimento, melhor dizendo, é Darwin. Um nome até bem controverso, né? Porque Darwin não tinha fé católica, né? Até, eu já falei para vocês aqui da questão da evolução, mas o evolucionismo de Darwin, ele não é católico, mas a igreja ela não chega a condenar a evolução pela evolução, mas o evolucionismo de Darwin não é católico. Ele foi batizado e o nome dele de batismo é Domênico, então ele mudou o nome dele. Hoje eu mesmo chamo sempre de Domênico. Na carteira de identidade vai estar lá Darwin Schmidt, né? Ele é alemão de fato, mas ele botou o nome de Domênico e todo mundo chama de Domênico. Então foi uma coisa que eu vi ali claramente, essa questão do nome. Então isso é possível. Um adulto que não é batizado e que não tem um nome, não tem problema nenhum ele adotar um nome católico quando ele é batizado. Hoje se fala muito dessa questão drástica, dramática do nome social, né? O cara é homem e quer ser chamado de Mariquinha, sei lá, de Francisca, ou o contrário, né? A menina que quer ser chamada de Sebastião. Isso é um caos, né? Isso é uma tristeza. Mas, por outro lado, existe o nome cristão. Existe o nome... E pensar também, né? A questão dos nomes compostos, isso é só uma ideia. Lá em casa a gente sempre bota nome composto, porque aí você dá 2 santos para o seu filho. Tem um e tem outro. Por isso é que os reis tinham 18 nomes. A gente vê na monarquia, na nobreza, né, aqueles nomes longuíssimos, mas aquele cara tinha um monte de intercessores ali. Até hoje a família real, se a gente for olhar, né, os príncipes atuais, eles têm nomes muito longos. E eu penso que é por isso, né, porque você recebe ali vários intercessores para te acompanharem, né, ao longo da sua vida inteira. Então vamos agora na Sagrada Escritura. Eu só recomendo que vocês estudem pelo catecismo, tá, gente? Em casa, sempre aprofundem no catecismo. É do parágrafo 1210, tá? Quem quiser anotar, ao 1284. Eu mandei lá no grupo, 1210 a 1284. É sempre bom que vocês aprofundem no catecismo. A primeira passagem que a gente vai ler é justamente o batismo de São João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, versículos 13 a 17. Mateus 3, versículos 13 a 17, aqui a gente vai ver o batismo de São João Batista, que é uma prefiguração do batismo de Nosso Senhor. Vamos lá. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu.
Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Aqui tem vários elementos que se aplicam ao nosso batismo, ao nosso não, né? O batismo de nosso Senhor, os céus que se abrem. Então, a pessoa que é batizada, os céus se abrem, o Espírito Santo que é derramado através da água, e também a voz do Pai que fala: Eis o meu Filho. Então, aqui a gente vê a própria filiação divina, que é a maior graça que a gente recebe com o sacramento do batismo. A gente vê aqui de forma muito clara, claro, direcionada a nosso Senhor, mas no batismo de nosso Senhor nós também nos tornamos filhos de Deus. Isso é muito belo. Vamos ao final. A gente estava agora no início do Evangelho de São Mateus. Vamos ao final. Eu vou seguir na ordem do Evangelho para ficar mais fácil. Vamos lá no capítulo 28 do próprio Evangelho de São Mateus, versículos 16 a 20, que vocês perceberão que Jesus ressuscitado dá uma ordem aos apóstolos para que eles batizem. E assim é até hoje. Vamos lá, Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, aqui de forma claríssima, todos devem ser batizados. Não há nenhuma pessoa do mundo cujo chamado, cuja vocação não seja ser batizada, ser católica. Todos são chamados a entrar na Igreja Católica. Isso tem que estar muito claro para nós. Todos são chamados ao batismo. E aí, na conclusão do Evangelho de São Marcos, a gente leu a conclusão do Evangelho de São Mateus, vamos ler agora a conclusão do Evangelho de São Marcos, que vai falar também, agora a gente vai ver na Escritura a necessidade do batismo para a salvação. Vamos lá, Marcos 16, versículos 14 a 20. Marcos 16, versículos 14 a 20. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Então aqui a gente já viu vários elementos da doutrina presentes na Sagrada Escritura. Não que isso seja uma necessidade, nós já falamos disso hoje, nós não somos protestantes, mas é evidente, muito da doutrina da Igreja está na Sagrada Escritura. Agora a gente vai no Evangelho de São João, faltam 3 passagens. No Evangelho de São João, a gente vai falar agora daquele diálogo de Nosso Senhor com Nicodemos. E eu faço aqui até um paralelo. Nos últimos domingos na missa,
nós líamos e meditávamos o evangelho do pão da vida, né? O discurso do pão da vida de Nosso Senhor. Naquele momento está a doutrina de Nosso Senhor a respeito do sacramento da Eucaristia. Agora a gente vai ver na doutrina de Nosso Senhor o sacramento do batismo, nesse diálogo belíssimo de Nosso Senhor com Nicodemos, e aqui Nosso Senhor vai enfatizar a necessidade do batismo para a salvação mais uma vez. Vamos lá. João 3, versículos 1 a 21. João 3, versículos 1 a 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Então aqui está a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do batismo, da mesma forma que no discurso do Pão da Vida está a sua doutrina sobre o sacramento da Eucaristia. E aqui a gente vê também essa questão da luz de forma muito clara, porque o batismo é uma iluminação. E aí a gente vai ver agora o momento em que ele de fato instituiu o sacramento do batismo, que foi na cruz. Na cruz é que Nosso Senhor institui o sacramento do batismo. Vamos lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, a partir do versículo 25. João 19, versículo 25, a gente vai ver aqui o momento da instituição do sacramento do batismo. Claro que ele foi instituído em vários momentos, né? Mas aqui talvez seja o mais significativo deles, porque é o momento em que jorra a água do lado aberto de Cristo na cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Então o sangue é sinal da Eucaristia, a água é sinal do batismo. Esse aqui também é o momento que os padres da igreja falam que nasceu a igreja. A igreja nasce do lado aberto de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, da mesma forma que Eva nasce do lado aberto de Adão, quando Adão dormia. A igreja nasce do lado de Nosso Senhor, quando ele dormia o sono da morte. É muito bonita essa imagem que os padres da igreja, especialmente São João Crisóstomo, faziam. E aí agora, para fechar no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver, eu sempre gosto de fazer isso nas aulas sobre os sacramentos, a gente já viu o sacramento presente na doutrina de Nosso Senhor, na vida de Nosso Senhor. Agora a gente vai ver o sacramento presente na vida da igreja. E vocês verão lá no capítulo 2 do livro dos Atos, a partir do versículo 37, que a igreja já batizava desde o início, assim como batiza hoje e batizará até o final dos tempos. Vamos lá. Atos 2, a partir do versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, olha que bonito, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo, essa exortação vale muito para hoje também: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Já chamei a atenção de vocês que nesse momento os discípulos contavam com um número de centenas de pessoas, talvez 300 pessoas. Com uma pregação de São Pedro, já Papa, Príncipe dos Apóstolos, Vigário de Cristo na terra, o número elevou-se para 3.000. Foi multiplicado por 10. Pensem na quantidade de batismos que foram feitos naquele momento. E a gente precisa pensar, eu falei de Nossa Senhora de Guadalupe, milhares e milhares de índios foram batizados graças à aparição de Nossa Senhora no México, em Guadalupe. Se a gente for pensar em São Francisco Xavier, quantos pagãos ele batizou no Oriente, milhares e milhares, milhões e milhões. Esses santos, eles ficavam a batizar em terra de missão, eles ficavam o dia inteiro batizando as pessoas. Então a gente realmente tem que olhar para a história da igreja e recuperar esses tesouros.
Quantos índios foram batizados por São José de Anchieta aqui no Brasil? Certamente milhares e milhares de índios se tornaram católicos pelas mãos desse grande santo, o apóstolo do Brasil. Então, que a gente possa reconhecer a graça do nosso batismo, que a gente possa reconhecer a graça que é o sacramento do batismo e ter fé católica a esse respeito. Então, vamos lá rezar lá fora. Eu peço só que vocês marquem os lugares de vocês, deixando a cadeira afastada, porque eu vou ter que higienizar depois, tá? Então, uma boa semana, um bom domingo e uma boa semana para todos.